Olá, estamos em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, dando prosseguimento ao estudo acerca dos profetas menores. Hoje estaremos falando acerca do profeta Obadias, que não somente é o menor dentre os livros proféticos, como também é o menor livro do Antigo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também seus comentários, sugestões, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo acerca do profeta Obadias, o juízo divino virá. Texto áureo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. 1 Pedro 5:6. Verdade aplicada: andemos em espírito, para não sermos dominados pela soberba, revanchismo e ódio, mas revestidos de amor e bondade, confiando no Senhor. Os textos de referência, selecionando aqui alguns versículos de Obadias. No versículo 1, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. E eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Agora o versículo 21, que é o que fecha o livro. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Motivo de oração: ore para que possamos resolver os conflitos com sabedoria, oração e prática da palavra. Nós veremos que esse tema é bastante atual. Mais do que nunca, hoje precisamos resolver conflitos com sabedoria. Introdução: o livro de Obadias tem a peculiaridade de proferir suas palavras contra os edomitas, por causa do mal que causaram a Judá e Jerusalém. A mensagem de Obadias retrata a ira de Deus contra os edomitas. Ponto de partida: Deus é o juiz de todo o universo. Não somos nós os juízes, mas Deus é quem julga. Tópico 1: o cenário da mensagem do profeta Obadias. Os descendentes de Esaú hostilizavam abertamente os descendentes de Jacó, desconsiderando-os como um povo irmão. Então, devido às histórias patriarcais, os descendentes de Esaú e Jacó, que são irmãos, eram também povos irmãos. Tal comportamento suscitou a ira de Deus e, por meio do profeta, o Senhor anunciou o fim daquele povo. As palavras de Obadias a Edom foram: a soberba do teu coração te enganou, lá no versículo de número 3. A relação entre o reino de Judá e o de Edom remonta, de acordo com a tradição bíblica, aos dois filhos gêmeos de Isaque, Jacó e Esaú. De acordo com a bênção de Isaque, lá em Gênesis 27, que se segue a venda da primogenitura, lembre que nós abordamos isso no trimestre passado, o segundo dominará sobre o primogênito. Isto provoca entre os dois irmãos uma série de conflitos. Passando das tradições à história, as relações entre os dois países nunca foram boas. Davi, desejoso de ampliar suas fronteiras, conquistou Edom. Encontramos isso lá em 2 Samuel, no capítulo 8. Agindo com suma crueldade. Alguns veem que ele agiu com crueldade quando ele vai medir com o cordel e assim decidir que uma terça parte iria ser executada.
Os edomitas recuperaram a independência em meados do século IX a.C., durante o reinado de Jorão. Nós encontramos lá em 2 Reis, no capítulo 8, a descrição desse momento. Mas isto não curou a antiga chaga. Edom guardou um ódio antigo, como nós podemos ver lá em Ezequiel 35:5. Por isso, embora no ano de 594 a.C. tenha disposto a aliar-se a Judá por conveniências políticas, como nós encontramos lá em Jeremias 23, pouco mais tarde, quando as tropas de Nabucodonosor cercaram Jerusalém, os edomitas foram os primeiros a colaborar com os babilônios e a alegrar-se com a derrota de Judá. Nesta série se insere a obra de Obadias, profeta do qual conhecemos apenas seu nome, que significa servo do Senhor. Talvez fosse um profeta cultual, mas de suas palavras não podemos deduzir isso com tanta clareza como alguns pretendem. Eu tirei essa observação de Sicre Dias. Vale também observar que, de acordo com a tradição judaica, aquele Obadias que aparece lá em 1 Reis 18, auxiliando os profetas do Senhor e falando com o profeta Elias, seria esse Obadias aqui. Mas há uma tradição que também relaciona naquele episódio dos capitães com seus 50, em 2 Reis capítulo 1, diz que o terceiro, que foi com uma atitude humilde diante de Elias, poderia ser também Obadias. Mas tudo isso são conjecturas, tá, da tradição. Nos versículos de 1 ao 14, o pensamento de Obadias desenvolve-se paralelamente ao de certos versículos do capítulo 49 de Jeremias. Isso chama a atenção. Então é só observar Jeremias 49, do versículo 14 ao 16, e Jeremias 49, versículo 9, e depois o início do versículo 10. É como se Obadias utilizasse o texto de Jeremias. Em seguida, nos versículos 15 ao 18, o texto se orienta no sentido escatológico. Agora, apesar dessa dupla divisão que foi apresentada aqui, o livro pode ser organizado da seguinte forma, em 4 partes. Depois do título, lá no início do versículo 1, há uma primeira declaração de Adonai, ou do Senhor, anúncio da desgraça dirigido a Edom, do versículo 1, na parte B, até o versículo 4. Depois, a segunda parte, a segunda declaração de Adonai, ou do Senhor, também um outro anúncio da desgraça dirigido a Edom, do versículo 5 ao 7. Depois dos versículos 8 ao 10, a terceira declaração de Adonai, que é dividida em 2 subpartes. O anúncio da desgraça, a acusação e a advertência dirigida a Edom, dos versículos 8 ao 15. E depois, B, a promessa de restauração e vitória dirigida a Judá, dos versículos 16 até o 18. E finalmente a parte 4, que é a última parte, é uma expansão do profeta, com uma promessa da restauração de Israel e da realeza de Adonai, ou da realeza do Senhor. Vamos aqui no subtópico 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Obadias significa servo do Senhor, como nós já vimos. Nada mais é dito a respeito dele, suas palavras revelam um pouco do profeta. Não há consenso quanto à data de sua profecia. É uma das mensagens proféticas mais difíceis de se estabelecer uma data, mais até do que o profeta Joel, como nós vimos numa lição anterior. A título de informação, recorrendo a vários comentários sobre o livro de Obadias, quanto ao aspecto data, as opiniões chegam a variar do 9º até o 2º século antes de Cristo, que são opiniões extremas. Inclusive, o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, um exemplo para o estudo da teologia dentro das Assembleias de Deus, ele
defendia a tese de que era um profeta do século IX. Os profetas Jonas e Naú têm em comum com Obadias o fato de suas mensagens não serem direcionadas para Israel nem para o Judá, e sim para uma nação estrangeira, ou a respeito dela. Obadias, que segundo Sicridias seria do século VI a.C., não se limita a denunciar o inimigo. Faz também uma promessa ao povo, lá no versículo 17, desenvolvido nos versículos 19 e 20. Por que Sicridias e muitos comentaristas hoje defendem o século VI, ou seja, um pouco depois do cativeiro? Exatamente porque, o que nós vimos? Obadias parece estar utilizando o profeta Jeremias e, portanto, seria posterior ao profeta Jeremias. E esta promessa de restauração, esta certeza de que Deus, apesar do terrível castigo sofrido pouco antes, não rompeu com seu povo, mostra uma fé e uma esperança inquebrantáveis. Subtópico 1.2. A mensagem do profeta. Obadias inicia sua profecia dizendo que recebeu uma visão da parte do Senhor a respeito de Edom. Vamos lembrar lá na primeira lição que é um artifício autêntico usado pelos profetas. Foi utilizado até mesmo por Isaías. E lembrando que nós vimos também que os profetas eles são denominados também videntes. Está lá em 1 Samuel 9:9. O profeta anunciou que os edomitas seriam castigados, assim como outros povos inimigos do povo de Deus. Isso porque os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. Essa postura desagradou ao Senhor que, por meio do profeta Obadias, anunciou sua destruição. Embora o cerne da mensagem do profeta fosse o castigo do povo de Edom, Obadias não deixa de trazer uma mensagem de esperança ao povo de Deus. Ele discorre acerca do dia do Senhor. Todos os profetas, de uma maneira bem elementar, é um padrão que nós vamos encontrar, eles primeiro têm uma mensagem de juízo para depois ter uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, como acontece aqui com o profeta Obadias. E aqui, Obadias, ele discorre acerca de um tema que nós já vimos lá em Amós e que é recorrente nos livros proféticos, que é acerca do dia do Senhor, ou Yom Adonai no hebraico. Nesse dia, o profeta afirma que o Senhor traria justiça contra os inimigos dele, assim como vitória para aqueles que permanecessem fiéis a Deus, como está lá no versículo 17. Embora não haja detalhes de como será esse dia, o profeta afirma que o reino será do Senhor, numa clara mensagem de confiança e afirmação na soberania de Deus. Amós havia esclarecido o que o dia do Senhor significaria para a nação de Israel do século VIII a.C. Vimos isso ao estudar Amós. E como Amós é reputado como o primeiro profeta escritor, então é o primeiro a falar do dia do Senhor. O dia não lhes traria libertação e bênção como eles supunham. Em vez disso, o dia seria sombrio com derrota e destruição. Mas para Judá do século VI a.C., essa dupla de autores também defende o século VI a.C., Obadias apresentou o significado escatológico da época. O dia da intervenção do Senhor resultaria na destruição de todos os inimigos de Deus e de Israel, representados pela nação paradigmática de Edom. 1.3. Deus comanda a história. No primeiro versículo, o profeta diz que as nações estariam se levantando contra Edom. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador dizendo:
levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Embora por motivos diferentes, as nações que declarariam guerra a Edom estariam na realidade cumprindo o propósito de Deus sobre aquela nação, mesmo que desconhecessem tal fato. Com isso, fica evidente que Deus comanda a história e a conduz em direção à sua vontade final. O que nós podemos entender aqui? Deus é o Senhor da história. Nada acontece que não esteja debaixo da soberania de Deus. Agora, existe uma margem de manobra para o uso do livre-arbítrio. E esse é limitado pela soberana vontade de Deus, como está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 11. Embora a aplicação seja um pouco diferente, mas serve aqui para falar de como o livre-arbítrio ele é policiado. Até aqui virás e não mais adiante. Fazendo então um balanço do tópico 1, eu ensinei que a mensagem de Obadias é um alerta de Deus para todos, mostrando que Deus resiste ao soberbo. Vamos agora ao tópico 2, o pecado de Edom. Os pecados cometidos por Edom que o levaram a esse terrível juízo foram o orgulho e a crueldade. Por isso, o orgulho deles os destruiriam, pois pensavam que sua posição geográfica seria um empecilho aos ataques inimigos e uma imbatível proteção contra qualquer tentativa de guerra. É assim que a altivez derruba pessoas, nações e líderes que se julgam incapazes de serem atingidos, como nós vemos lá no versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Champlin, no seu comentário ao Antigo Testamento, acerca de Obadias 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. A arrogante nação de Edom parecia uma águia que armara seu ninho na fenda de uma rocha e olhava para outros animais com grande desdém, como se eles fossem as formigas da terra. Isso porque Edom estava em montanhas. Eles faziam habitações em penhascos. E isso fazia com que eles tivessem uma sensação de proteção. Ver o orgulho e a humildade contrastados lá em Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Deus, que habita nos céus, não teria dificuldade alguma em fazer o povo de Edom descer até o vale, que era o seu verdadeiro lugar. Subtópico 2.1. A punição de Edom. A conspiração e a deslealdade das nações vizinhas foi usada para dar início ao propósito de Deus para julgar os edomitas. Por causa do orgulho que os cegou e atitude de desprezo e contentamento pelo mal que chegou aos moradores de Jerusalém e Judá, povo irmão, a ira do Senhor se acendeu contra eles, como está lá no versículo 18. Os edomitas foram exterminados como povo ao longo dos tempos. O lugar de sua habitação, antes lugar de segurança e invencibilidade, tornou-se uma das mais inóspitas da terra, e nós vemos isso até hoje. A palavra de Deus é fiel e se cumpre na vida de todos, ainda que pareçam inabaláveis em suas posições e seguros de seus recursos. O fogo é um meio de castigo divino no Antigo Testamento. Nós podemos conferir lá em Joel 2,5 e em Amós 1,4 que diz: por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. A casa de Jacó servirá como fogo, este de Deus, e a casa de José, que é o filho proeminente de Jacó, servirá como tocha de Deus,
Lahavá, chama, que é a mesma palavra que aparece lá em Êxodo 3:2. Isso é bem interessante. Vamos observar aqui o versículo 18. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Essas linhas paralelas identificam o povo reunido de Deus, Judá e Israel, como o instrumento de julgamento sobre Edom. Subtópico 2.2. A violência agrava os conflitos. Os edomitas se negaram a ajudar o povo de Israel quando este precisou atravessar suas terras estando em Cádiz. Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. É o que nós encontramos lá em Números capítulo 20. Apesar da promessa de que se limitariam a passar pela terra sem causar qualquer prejuízo, a resposta do rei ao pedido de Moisés foi uma dura palavra naquele momento em que Israel precisava de ajuda. Ele não mostrou bondade ou a cordialidade que deveriam existir, pois seus antepassados eram irmãos. E outro detalhe, como a hospitalidade e a cordialidade é um princípio capital até hoje para os povos do Oriente. Eles se gloriavam, literalmente olhavam, como no versículo 12, a calamidade de Judá, ávida por sua riqueza. Eles escolheram um dia de desastre para Judá expressar sua atitude gloriosa e realizar seu ato ganancioso. 3 vezes no verso, a frase "no dia do desastre" pontua o relato. Agora é interessante que é um jogo de palavras. O jogo de palavras no texto hebraico entre o termo traduzido seu desastre, Eidam, e Edom se perde nas traduções. Vamos lembrar que isso é típico dos profetas. Nós não percebemos isso nas traduções, mas eles são hábeis, peritos poetas. Isaías, então, nem se fala. E aqui, nessa passagem do profeta Obadias, nós vemos esse jogo de palavras com seu desastre, Eidam, e a palavra Edom. O que significa? O que parecia ser um dia de desastre para Israel, acabaria por se revelar um dia de desastre para Edom. Quando Edom olhou para o desastre de Judá, eles estavam, na verdade, se olhando como num espelho. Vamos agora ao subtópico 2.3. Judá será restaurada. Apesar do cenário devastador, segundo o versículo 21, esse panorama seria radicalmente alterado e o curso da história tomaria novos rumos. Judá experimentaria um tempo de restauração. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes, como nós encontramos lá em Tiago 4,6. O profeta cita os nomes dos patriarcas para promover a esperança de que os exilados veriam as promessas cumpridas, reforçando desta maneira a fé do povo em Deus, que é fiel à sua palavra. É muito importante salientar isso. Já tivemos ocasião de falar isso em outros vídeos. Deus, ele não é fiel a nós. Quem somos nós para Deus ser fiel? Deus, ele é fiel à sua palavra. E aí ele nos abençoa à medida que nós somos fiéis à palavra de Deus. Esta última mensagem de Obadias 21 está de acordo com o grande e perfeito plano de Deus também revelado ao apóstolo João. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Como está lá em Apocalipse 11:15. Obadias retrata a situação futura de Israel como, em alguns aspectos, uma repetição do período dos juízes. Assim como Israel teve poderosos libertadores no passado, também terá tais heróis no futuro. Há um eco do que nós vemos no livro de Juízes, devido a esse versículo aqui, que é o versículo 18. À luz do versículo 18, supõe-se que Obadias imaginou esses Moshiim, libertadores,
como aqueles que libertariam os israelitas da opressão dos edomitas. Porque essa expressão você vê novamente lá no livro de Juízes, quando se fala acerca daqueles que foram levantados por Deus para libertar o povo da opressão dos inimigos. Depois, de acordo com o versículo 21, eles subiram ao Monte Sião para governar Edom. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que a solidariedade, a cordialidade e a generosidade são essenciais à vida e às relações de todos aqueles que não desejam experimentar as mazelas que a soberba produz. Indo agora para o tópico 3, Obadias para hoje. A profecia de Obadias foi uma denúncia contra o comportamento do povo de Edom, que não conseguiu restaurar um relacionamento saudável por causa do problema entre os irmãos Esaú e Jacó. A hostilidade entre os irmãos se perpetuou através das novas gerações. É bem interessante que aquela observação lá na carta aos Hebreus, que não fique nenhuma raiz de amargura como foi com Esaú, estaria falando mais da relação entre edomitas e israelitas e hebreus do que exatamente sobre as figuras, os personagens históricos Esaú e Jacó. Preste bem atenção lá, isso é bem interessante. Embora os irmãos tenham se acertado, como nós encontramos lá na belíssima passagem de Gênesis 33, as gerações seguintes se sentiram prejudicadas e adotaram um comportamento de rejeição e rivalidade com os descendentes de Jacó. Subtópico 3.1. A lei da semeadura e retribuição. Uma das mensagens que continua sendo relevante para os nossos dias. Edom desprezou a lei da semeadura e retribuição. Sua arrogância o enganou a tal ponto que chegou a considerar que estava acima desta lei e que, portanto, jamais seria alcançado por ela, como nós vemos no versículo de número 3. Notamos que o Senhor revelou a causa da destruição que estava por vir, ou seja, os atos de violência e soberba de Edom teriam consequências. Não nos deixemos enganar, pois o apóstolo Paulo também escreveu sobre esse relevante assunto, enfatizando que de Deus não se zomba, e que aquele que planta tempestades, ele vai colher tormentas. Aqui uma observação do bispo Oídes, de uma revista da Betel de 2008. Entendeu por que Obadias é um profeta excepcional? Ele nos transmite exemplo de humildade, de amor e de confiança em Deus. Adverte-nos contra a soberba, a inimizade e a ira que leva a atos de vingança. O profeta deixa claro que todos aqueles que tiram proveito das desgraças e infortúnios de alguém que esteja sendo punido por Deus e se ensoberbecem sobre eles, serão julgados por estas atitudes reprováveis. Além de tudo isso, ele coloca-nos diante da grandeza da justiça, do poder e do amor incomparáveis de Deus. Subtópico 3.2, o dia do Senhor. Sobre o dia do Senhor, Obadias, assim como os demais profetas, traz ensinamentos de que Deus exige justiça. Não apenas em um futuro distante, mas também no tempo que os acontecimentos se desenrolam contra o seu povo. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. O amor e a misericórdia de Deus não permitem que ele compactue com o pecado e a desobediência dos homens. O dia do Senhor é um dia de julgamento e justiça divina. Só que devemos salientar que a justiça pertence a Deus. Jamais devemos fazer justiça com nossas próprias mãos. E é isso que eu estou salientando aqui, nesse próximo slide. Entretanto, não se deve esquecer que a vingança pertence ao Senhor.
como diz lá em Romanos 12:9. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Não é a ira do homem, não é a sua ira, mas a ira de Deus. Eu coloquei aqui entre colchetes de Deus para salientar bem isso. Nós podemos encontrar qualquer comentário acerca desse versículo que vai esclarecer esse ponto. Porque está escrito, a mim, é Deus que está falando, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Edom deve parar sua atividade hostil, porque a partícula hebraica aqui, o dia do Senhor, o dia de Adonai, está próximo, quando ele julgará todas as nações, incluindo Edom. Edom e presumivelmente as outras nações será julgado com base no padrão da lex talionis, a lei de Talião. Assim como você fez, será feito com você. Sempre que eu faço mal a alguém, Deus permite que aquilo se volte para mim. Vamos lembrar daquela passagem de Juízes, logo no primeiro capítulo. O rei Adonisedeque, ele tem os seus polegares cortados, os dedos polegares dos pés cortados, e aí ele diz, vários reis eu cortei o polegar e mendigava debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz a eles, assim me foi feito. É a lei da retribuição divina. Enquanto o versículo 15 encerra o discurso a Edom, o tema do dia do julgamento universal, no versículo 15, na parte A e B, é retomado e ampliado no versículo 16. Assim, o versículo 15 atua como uma dobradiça entre dois blocos contíguos de material, na medida em que conclui a sessão anterior e antecipa a sessão seguinte. Subtópico 3.3, o alerta de Obadias. A profecia de Obadias é uma clara mensagem contra o orgulho, a arrogância e falta de cordialidade e empatia entre os homens. Principalmente entre aqueles que deviam mostrar-se solidários e não hostis para com seus irmãos. Não se deve rejeitar ajuda àqueles que se encontram em circunstâncias adversas por causa de situações mal resolvidas no passado, ou mesmo alegrar-se por isso. Fica claro também que o mau comportamento de alguém não é justificativa para que outros assim procedam. A minha filha, desde pequenininha, sempre ouviu eu falando isso para ela. Não é porque os outros erram que eu vou errar também. Eu não tenho que imitar o erro de ninguém. Se é o caso, eu tenho que imitar as boas atitudes. Mesmo quando os edomitas negaram ao povo de Israel passarem por suas terras, a ordem do Senhor é que não deveriam revidar. O comportamento de Jacó com sua família no passado não significava autorização para que os edomitas agissem com hostilidade e desprezo com os descendentes dele. O desejo de justiça por algo ou alguém pode facilmente ser confundido com vingança. Muitos outros estão aí na internet, nas mídias sociais da vida, pedindo para que Deus faça a justiça. A justiça cabe única e exclusivamente a Deus. Mais uma vez, vamos lembrar daquela passagem de Lucas capítulo 9, quando os filhos do trovão pedem a Jesus, Senhor, queres que peçamos que desça fogo dos céus e consuma todos os samaritanos que negaram passagem para o Senhor? O que Jesus diz? Não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, veio salvar. E assim se foram para outro lugar. É isso que nós temos que entender. A vingança pertence ao Senhor. Mas como explicar, por exemplo, o Salmo 137, que talvez seja um dos mais difíceis de serem compreendidos dentro da Bíblia, que diz assim lá no final, bem-aventurados aqueles que derem com teus filhos nas rochas. Vamos entender que o versículo, aquele salmo,
está expressando a angústia do salmista. E na angústia o ser humano tem essa vontade de dizer isso. Mas o que o Senhor Jesus nos fala lá no Novo Testamento é para abrir mão desse desejo. No Sermão da Montanha, Jesus deixou bem claro isso. Vamos abrir mão do direito de vingança para poder falar da mensagem do amor de Jesus, que é uma mensagem de perdão. As duas proibições no versículo 14 são que Edom não deveria esperar, pega o verbo amad, ficar, em emboscada para matar os judaítas que fugiam de Jerusalém, e nem capturá-los para entregar, causativo de sagar, que é o verbo fechar, aos babilônios ou aos traficantes de escravos. Eles estavam se aproveitando da situação para pegar os judaítas que estavam desesperados na fuga e vendendo como escravos. Vendendo como escravos um povo irmão. As vítimas das ações de Edom eram cidadãos ou soldados, ou ambos, que fugiam de Jerusalém após o ataque de Nabucodonosor. Os judeus teriam ficado em pânico e impotentes para se defender. É o que diz lá no versículo 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. O que Edom fez aos outros seria feito a eles. Eles também seriam destruídos. Lá no versículo 10. O mesmo verbo que aqui se traduziu como cortar. Edom merecia o julgamento de Deus por causa de suas atitudes e ações deploráveis em relação a seus irmãos, que também eram o povo de Deus. Apesar de Obadias estar fazendo uma dura repreensão aos edomitas, que estavam tendo essa atitude com relação ao povo de Deus, ao povo de Israel, o recíproco também vale. Quantas pessoas estão se alegrando ou desejando o mal para aqueles que nós compreendemos como inimigos do povo de Deus? E o Senhor Jesus disse que nós não deveríamos ter essa atitude. O que nós vemos hoje nas mídias sociais é deplorável. Não é uma atitude cristã de desejar o mal aos outros. Mas eles nos desejam mal. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não devemos pagar mal com mal. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que a mensagem do profeta Obadias é um desafio para todos que arrogam para si a reparação das injustiças sofridas. Conclusão: o orgulho e a altivez vistos e denunciados pelo profeta Obadias em Edom são como uma semente nos corações dos homens. Quanto mais a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, mais esta semente cresce e vai dominando completamente a vida, levando a um caminho de destruição. Mais uma vez aqui eu mostro a bibliografia que eu utilizei para todo esse estudo. Esse livro aqui de 2008, muito bom acerca de Obadias, só acerca do profeta Obadias. Mais uma vez aqui o livro do Sicre Dias, que é uma introdução fantástica a todo o profetismo bíblico. E nós temos também essa outra obra, um pouco mais antiga, de 1995, mas que compartilha com Amós e Jonas. Que Deus, então, abençoe e que nós possamos ter sempre essa confiança na justiça de Deus.